Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, senhoras, senhores, senhoritas. Saúde direcionado para os alunos do oitavo ano do Colégio Alfenísia Freire. A disciplina é Artes, tá? E a gente vai dar continuidade ao assunto que estávamos dando do livro didático a respeito do capítulo 3, Luz e Som. Então a gente começou lá na página 62, a gente falou uma coisinha ou outra e tal, terminou falando sobre o Carlos contente, que apesar da carinha dele não estar muito contente no diálogo que ele teve com a cor verde, um diálogo utópico, tipo Luara Cristal em sala de aula querendo conversar com as pessoas, a gente sabe que ela é meio tantã. E aí a gente vai dar continuidade a partir da página 67, que aqui na página 67 tem coisa pra caramba. E aí então vamos começar com um cafezinho, que um café é de lei. Enfim, o venezuelano Carlos Cruz Dias, nascido no ano de 1923, explora desde a década de 60 o comportamento das cores baseado em variados procedimentos. Muitos de seus trabalhos, como Chrome Interference, intervenção cromática, Chrome Interference, bota aí Raquel para falar Chrome Interference, aí, Laura Cristal, Chrome Interference, Genesis, Chrome Interference, intervenção cromática do ano de 2008, são construídos de filetes de alumínio justapostos. Professor, que zorra é justaposto? Justaposição. Justaposto, justaposição, justo. É basicamente, justaposição é um colado no outro, praticamente se sobrepondo ao outro. Então é só ver como é que a imagem em si aí dessa Chrome Interference ela é construída. E aí você diz assim: o efeito dos retângulos transparentes é obtido pela variação da espessura das linhas e da composição cromática. Se vocês repararem bem, vão conseguir ver que as linhas elas vão afinando ao decorrer do caminho que elas fazem. Chega um determinado momento que elas basicamente deixam de existir, né? Vão até o final se afinando, elas não chegam nem até o final exatamente. Por exemplo, se a gente for pegar a cor azul lá na extrema direita, né? Você tem o preto, o azul, tal. O primeiro filete de cor azul, ele vai ter vai ter menos de um dedo. Ele vai afinando, afinando até o momento que ele deixa de existir e depois a cor volta a surgir. Então, esse processo de justaposição vai ser essa ideia delas se sobreporem, chegando em determinados momentos a sumirem até mesmo. Né? E aí, então você tem o efeito de retângulos transparentes, é obtido pela variação da espessura das linhas e da composição cromática. Composição cromática nada mais é do que a composição das cores, a sequência das cores que é colocada ali. Quando um filete de determinada cor toca a outra, uma linha vertical escura aparece no ponto de contato. Essa linha virtual contribui para que o observador enxergue uma terceira cor, que não está no suporte. Então, na verdade, essas cores, a partir do momento que elas se justapõem, elas se sobrepõem uma na outra, ela está fazendo uma mistura dessas cores. E com essa mistura de cor, consequentemente, você vai ganhar uma terceira cor, né? Uma cor diferente daquelas duas cores originais. É como se você tivesse duas cores primárias que, ao se justaporem, ao se sobreporem, elas geram uma cor secundária. Se fosse uma cor secundária com a cor primária, a gente teria uma cor terciária e assim por diante. E aí, então,
são construídos de filetes de alumínio justapostos, nos quais linhas de cor são impressas de tal maneira que o espectador enxerga cores que não estão presentes na mistura. É só a gente ter aquela noção de quando a gente brincava, quando era mais moleque e tal, porque eu quero fazer cor, é, a cor verde. De que forma que eu vou conseguir a cor verde? Fazendo uma mistura entre duas cores. De que forma eu vou conseguir a cor violeta? O vermelho e azul. Que forma eu vou conseguir a cor, sei lá, preta? A cor preta já vai ser um monte de outra coisa aí, mas que aí a gente vai explicar mais pro final dessa sequência de aulas aqui, quando a gente trabalhar mais especificamente sobre o estudo das cores. Aqui a gente ainda vai falar de algumas obras, não sei o que, para depois chegar. Eu tô aqui, esse celular ele dá um negócio de uma variação de cor assim de vez em quando também, né? De luminosidade, mas enfim, estamos aqui. Dá para me enxergar? Tá. Então, o Cruz Dias ele realiza suas experiências explorando a mistura óptica das cores. O que significa mistura óptica das cores? Gente, o P é mudo, viu? Então não se fala mistura óptica, não. Mistura ótica. Viu, Raquel? Não é óptica, é ótica, tá? Beleza? Tranquilo? Então, mistura óptica das cores é a mistura que se dá no olho do observador. Vai pintar o olho da pessoa. Não, gente, pelo amor de Deus. O observador, ele vê uma terceira cor. O olhar do observador ele vai acabar sendo treinado, vai acabar sendo condicionado a enxergar uma terceira cor a partir dessa mistura, né? Então, o observador vê uma terceira cor que é resultado da soma de duas cores que estão tão próximas ou em áreas tão pequenas que são somadas visualmente. Quer fazer um teste bacana em relação a isso? É simples. É só geralmente quando você aproxima um objeto do seu rosto, você vai ver que é como se esse objeto se expandisse, né? Ele não se torna tão nítido para você, porque ele começa, seu olhar, fazer isso vai ficar zarulho, né? Seu olhar acaba sendo direcionado àquilo e ele vai querendo fazer uma divisão disso para você tentar aumentar um pouco mais seu campo de visão, né? Só que à medida que você vai afastando esse objeto, o seu olhar, ao invés de cada olho tentar enxergar esse objeto, seu olhar ele vai ser condicionado a enxergar ele de uma maneira única, num campo visual único. Eu estou me babando todo. Num campo visual único. Consequentemente, a cor que seria afastada ali, a cor que seria separada no momento que você se aproxima do seu rosto, quando você vai afastando, ele vai unificar. Várias vezes a gente acaba fazendo esse tipo de teste, principalmente com o pessoal do Instagram e tal, que fala assim, aproxime o celular da cara, aí o pessoal aproxima assim, e aí as cores elas ficam um pouquinho difusas, né? Uma coisa que meio que vai confundir a cabeça da gente. Mas à medida que vai afastando, você vai ver que as cores vão se tornar um pouco mais visíveis, visualizáveis. Então, essa mistura ótica das cores se dá no olho do observador a partir do momento que elas se misturam, essas cores se misturam de tal forma que você não consegue distinguir, não consegue ver diferença entre elas, né? Vocês podem fazer até mesmo esse exercício com o próprio livro didático de vocês, em que a partir do momento que vocês aproximam um pouco mais do rosto, vocês conseguem ver que tem várias cores nele. Mas quando você afasta o livro do rosto, vocês vão acabar enxergando cores únicas. Aqui não vai dar para fazer muito bem não, porque não dá para fazer não. Deixa para lá. Vocês veem no livro didático de vocês, não
ficar aqui feito abestalhado, botando o livro na cara do celular e o celular variando a luminosidade para me sacanear, né? Mas enfim. E então esse Cruz Dias, ele vai realizar essas experiências explorando essa mistura ótica das cores, a reflexão de uma cor sobre uma superfície, a sobreposição, que eu falei de sobreposição, de superfícies transparentes coloridas e a projeção de luzes no espaço. Como é que... Isso é uma pergunta que não vai interessar pra gente nesse momento. E aí pronto, a gente pula lá para a página 68, que aí tem uma parada interessante aí, que é o pindorama. Aí a gente já vai passar da ideia das cores para o som. Tem bastante coisa ainda para a gente trabalhar. Mas enfim, aí a gente vai ter esse primeiro objeto, que esse objeto todo estranho aí, que ele vai se chamar pindorama. E o que é que significa o pindorama? Pindorama é um instrumento não convencional que foi desenvolvido pelo suíço brasileiro Walter Smetak, quando lecionava na Universidade Federal da Bahia, em Salvador. Feito para ser tocado por vários músicos ao mesmo tempo, o instrumento é também um objeto visual. Você vê, se vocês pegarem esse objeto, esse pindorama, e colocar numa exposição de arte, as pessoas vão passar e vão enxergar aquela mistura, aquele objeto todo estranho, né? Todo misturado, praticamente uma assemblagem, né? Uma mistura, uma colagem de vários objetos diferentes, tentando criar um segundo, um terceiro objeto. Aí, e o pindorama, o Walter Smetak, quando ele faz esse pindorama, ele prepara esse objeto que, além de ser feito para ser tocado por várias pessoas, por vários músicos, devido a esses canos de PVC, né, existentes, esses filetes assim parecendo um monte de cabelo, ele acaba sendo também um instrumento que é um objeto visual. É algo para ser admirado, é algo para ser pelo menos questionado a respeito de que zorra é essa daí, meu irmão. Então, além desse instrumento, claro, o maestro produziu outros 150 objetos, aos quais deu o nome de plásticas sonoras, né? Usando cabaças. Sabe o que é cabaça? Não é cabaço não, gente. Cabaça é como se fosse um vasozinho, sabe? Aquele vaso. O pessoal do interior, perto pra vovó, pro vovô, tá? Eles sabem o que é a cabaça. É como se fosse uma... eu tenho umas cabaças aqui, só que eu não vou levantar pra poder pegar não, porque não dá pra levantar e pegar. Ou dá, peraí. Faz de conta que eu não paralisei esse vídeo, ele continua assim, a gente estava falando sobre cabaça. O que é que são cabaças, professor? Cabaça é isso e... Caba... Cabaça é isso daqui. Esse objetozinho assim, esse vaso pequeno. É porque a luminosidade tá meio estranha aqui, que uma hora vai e volta, assim, uma hora fica mais clara, outra fica mais escuro e tal, mas enfim. Cabaças são esses objetos aqui, como se fossem pequenos vasos, né? E aí, o pindorama, ele é feito com cabaças e vários dos instrumentos, vários do que eles chamam de plásticas, o Walter Smetak chama de plásticas sonoras, acabam sendo feitos com objetos como a cabaça, a cabaça, ferro velho, tubos plásticos, cordas e bocais de pistão. Os bocais justamente para colocar onde? Na boca, bocal, boca. Para tocá-las, no caso o pindorama, pelo menos, Smetak e seus estudantes do Conjunto dos Mendigos, era só o nome do conjunto, tá? Não era o pessoal que pegava na rua os mendigos para poder tocar, não. Aplicavam as técnicas que eles mesmos haviam desenvolvido. Eles criaram um grupo que
quando eles iam pegando esses vários objetos, eles produziam sons com esses objetos. É como se a gente fosse fazer um teste, era uma coisa que a gente ia trabalhar inclusive em sala de aula, em aula prática com isso, que é para a gente poder gerar som através dos mais variados objetos. Geralmente a gente brinca o quê? Com o próprio corpo, né? A gente bater no peito sai um som, se bater na cabeça de Luara vai sair um outro som bem diferente, meio oco, assim, tal. Brincadeira, gente. Se bater na barriga de Ariel, melhor não, ele vai peidar. Mas aí a gente ia fazer vários sons diferentes. Tipo, se eu pegar a cabaça mesmo, aproveitar essa abertura que há nela e soprar, dependendo da forma que eu soprar, o som vai ser diferente. Tá vendo? Então, vários objetos que a gente pega. Se eu tivesse uma cabaça, se o meu cabaço fosse maior, se a cabaça fosse maior do que isso aqui, o som já ia ser diferente, porque a abertura da boca já seria um pouco maior. Então, à medida que a gente vai se utilizando de diversos instrumentos, diversos objetos que a gente pode transformar em instrumento, a gente vai ter uma sonoridade completamente diferente, né? E aí, nesse caso, então, voltando para a questão do Pindorama, eles aplicavam técnicas que eles mesmos tinham desenvolvido, que eles foram descobrindo naquela coisa de ir testando daqui, testando dali. Opa, pô, faz um som massa isso daqui, se eu fizer essa mistura, se eu colocar tal abertura e tal. E pronto. Nesse período, o Smetak ele acabou influenciando uma geração de jovens músicos como Tom Zé, Gilberto Gil e Caetano Veloso. Esses três que vão ser basicamente três dos principais expoentes, três dos principais representantes de um movimento chamado tropicalismo, a Tropicália, movimento cultural que ocorreu no final da década de 60 no Brasil. Envolveu artistas visuais, atores, músicos, cineastas que propunham experimentalismo e a mistura de elementos populares, eruditos e da cultura de massa em suas obras. Então veja só, essa questão da gente conseguir fazer o experimentalismo são as diversas experiências com os mais diversos instrumentos possíveis. Qualquer coisa que a gente possa pegar que gere um som pode se transformar num objeto, num instrumento musical. Quem acaba fazendo isso perfeitamente bem, e vale a pena vocês darem uma pesquisada assim, é um carinha chamado Hermeto Pascoal. Hermeto Pascoal, o nome dele tá aí, ó, na página 71. Ariel tinha até brigado comigo, falando assim, professor, quando aparecer um nome um pouquinho difícil, coloca na tela para facilitar, pra gente dar uma pesquisada e pau, pra entender melhor. Galera, eu juro que eu ia fazer isso, só que eu tive um pequeno problema. Meu computador deu pane. E aí eu tô tendo que gravar no celular, eu já gravava no celular, tô gravando no celular as aulas, só que eu não tô podendo editar a aula. E a edição que eu fazia no computador é que eu poderia incluir esses nomes. Pelo celular não dá. Aí fica um pouco... De dar até dá, só que vai demorar muito mais. Né? Se pelo computador eu mandava lá pro YouTube, pra plataforma, levava meia hora para carregar, pelo celular leva umas 2 horas, então é melhor evitar fazer essas edições. Mas enfim, o nome Hermeto Pascoal é só vocês olharem na página 71 e aí vocês podem dar uma pesquisada que ele faz diversas performances com os mais variados instrumentos musicais através desse experimentalismo que o Walter Smetak influencia esses diversos artistas do movimento tropicalista. Na página 69, na página 69 a gente vai ter o seguinte, o que a gente chama, que vai ficar conhecido como cheupa-ferro. Cabaça 69, cheupa-ferro. Então,
O Cheupa Ferro é um grupo de artistas multimídia. O que é multimídia? Obras que combinam imagens, textos, sons e vídeos. Eles são um grupo de artistas multimídia. Multimídia, vamos lá, uma coisa mais fácil para essa coisa assim. Obras que combinam imagem, textos. Multi significa vários. Vários ou várias. Mídia são meios. O que é a mídia? Mídia televisiva, televisão. Mídia radiofônica, rádio. Mídia, internet, sei lá. Então existem vários tipos de mídia, vários tipos de mídia, vários tipos de meios de propagação de informação, seja ela informação sonora, informação visual, informação textual, informação imagética ou pictórica ou pictográfica, que são as imagens. Então, multimídia são as várias mídias, os vários meios de comunicação, né? Então, o Cheupa Ferro é um grupo de artistas multimídia, se aproveita desses vários meios, compostos pelo carioca Luiz Erbini, Barrão, Sérgio Mecker. Uma das características dos trabalhos desse grupo é apresentar algum tipo de sonoridade. Som. No trabalho Totó Treme Terra, parece nome de guerra, né? Assim, Ariel vai se fantasiar de, sei lá, super-herói. E aí se veste contra o coronavírus. Totó Treme Terra. No trabalho Totó Treme Terra, o objeto depende da manipulação de alguém para emitir sons. E olha que bacana isso aqui. É uma coisa que vocês podem procurar, inclusive, no YouTube. Novamente, eu vou ter um pouco de dificuldade para poder colocar algumas informações na legenda por conta dessa dificuldade de ter que fazer tudo no celular, não poder fazer no computador, né? Mas aí é só vocês darem uma pesquisada para conhecer um pouquinho mais como é que funciona esse Totó Treme Terra. O objeto depende da manipulação de alguém para poder emitir os sons. O objeto convida o espectador a uma partida de futebol entre as seleções do Brasil e da Argentina numa mesa de pebolim. Aí vocês veem pela própria imagem, né? Já dá para perceber que é uma mesa de pebolim, uma mesa de totó, por isso que é o Totó Treme Terra. É uma mesa de totó, e aí nessa mesa você tem acoplada várias caixas de som. E é justamente essas caixas de som que vão trazer a ideia da sonoridade. E aí como é que vai funcionar isso? O objeto ele vai convidar o espectador a uma partida de futebol entre as seleções do Brasil e da Argentina numa mesa de pebolim, de totó. Note que foram acopladas ao brinquedo caixas acústicas de uma iluminação que amplificam a sensação lúdica de estar no estádio de futebol. Vamos lá. Lúdico, o que é lúdico? O que é a ideia de ludicidade? É a ideia de algo divertido. O ludismo, a ludicidade, o que é lúdico, aquilo que é divertido, aquilo que distrai o povo, né? Então, ele vai amplificar esses brinquedos com as caixas acústicas e iluminação, vão amplificar a sensação lúdica, a sensação de diversão, de estar no estádio de futebol. Conforme a bola corre e bate, e aí é o quê? Você mesmo que vai estar lá jogando totó numa boa pebolim, como se tivesse, sei lá, num barzinho. Mentira, vocês não frequentam barzinho não, né? Mas como se estivesse num salão de jogos, jogando lá o pebolim. Só que aí diversos conectores, diversos sensores vão estar conectados ao redor da mesa. E à medida que essa bola bate, que um boneco, que um jogador chuta a bola, gera um determinado som. Quando a bola entra no gol, gera o som da gritaria do gol. Ou então, quando bate
o fundo, aí é como se tivesse a torcida gritando. É muito foda, muito massa. Então ele vai trazer essa sensação, né? Conforme a bola corre e bate, sensores conectados à mesa são acionados, ativando um dispositivo eletrônico com sons pré-gravados. A depender de onde a bola vai bater, vai gerar um determinado tipo de som diferente, né? O Sheupa-Ferro realiza então essas experiências com música eletrônica, gravações de sons não musicais, esculturas sonoras e performance. Então, além desse trabalho que eles fazem com o Totó Treme Terra, eles vão fazer também com outras obras artísticas, que eles vão aproveitar sempre essa sensação do, do espectador estar participando sempre de algo, né? Ele ter sempre ao alcance dele essas questões sonoras, né? E eu vou terminar essa parte. Pronto. Aí a gente pula lá para a página 70. A gente tem o seguinte: a instalação Sonic Pavilion, ou Pavilhão Sônico, do norte-americano Doug Aitken, é uma construção cilíndrica de vidro dentro da qual o espectador pode ouvir os sons vindos do interior da Terra. Olha que maneiro esse negócio. No centro da sala foi feita uma perfuração de 202 metros de profundidade e foram instalados sensores em diversas profundidades que captam e amplificam os sons. À medida que eles foram furando, que eles foram chegando até alcançar esses 202 metros, eles vão colocando sensores a cada, digamos, a cada 10, 15, 20 metros que eles descem, vão ter sensores para poder captar essa sonoridade vinda desse local, vindo de determinada profundidade, né? Então, foi feita essa perfuração de 202 metros e foram instalados sensores em diversas profundidades que captam e amplificam sons. A obra estabelece uma relação entre o espaço arquitetônico e os sons geológicos, porque esse espaço arquitetônico ele vai servir como uma forma de eco, também uma redoma de vidro, de onde o barulho que vai vir lá de baixo ele vai ser expandido, mas o suficiente só para poder ficar dentro daquela caixa acrílica, né? Dessa construção cilíndrica. Ele não sai dali, ele não vai conseguir se dispersar pelo ar fora daquele cilindro. Então a sensação que se dá a partir do momento que o som vem é de algo que chega a ser assustador. Então, essa obra estabelece uma relação entre o espaço arquitetônico e os sons geológicos, transmitindo a sensação de que a Terra está respirando. Então imagine só, é um pavilhão de vidro e aço revestido de película plástica, possui um poço tubular, formato de tubo, de 202 metros de profundidade, microfones e equipamentos de amplificação sonora. Foi construído pelo norte-americano Doug Aitken. Gente, meu cabelo está enorme, né? Foi construído pelo norte-americano Doug Aitken, mas fica aqui no Brasil, fica lá em Brumadinho, em Minas Gerais. Vocês lembram que a região de Brumadinho foi a região afetada pelo crime ambiental praticado lá pela Vale, né? Pela Vale Samarco. Crime ambiental em Brumadinho, Minas Gerais. Então esse Instituto Inhotim acabou não sendo afetado esse local porque ficava numa região um pouco mais distante de onde os rejeitos de minério desceram. Importante a gente dizer isso. E por fim, por hoje pelo menos, a gente tem o seguinte: o nome que eu tinha falado, de Hermeto Pascoal, compositor e músico brasileiro. Ele é um multi-instrumentista reconhecido no mundo inteiro por conta do seu trabalho. E aí assim, o músico popular instrumental Hermeto Pascoal, nascido em 1936,
é muito conhecido no mundo todo por sua curiosidade em relação ao som. Desde criança foi sensível aos sons do cotidiano, de animais, plantas e objetos para compor as suas músicas. Entre 60 e 90, elaborou instrumentos com elementos inusitados trazidos de ambientes rurais e urbanos, a fim de criar sonoridades novas. Em seu trabalho, combina música com sons da natureza. Suas apresentações são repletas de improviso e cheias de criatividade. O músico já produziu mais de 600 gravações e possui milhares de músicas inéditas. Então aí vocês vão poder fazer uma pesquisa a respeito desse carinha, desse compositor brasileiro chamado Hermeto Pascoal, e vão ver a quantidade de formas que ele consegue fazer música, a quantidade de instrumentos. Tem um clipe que ele utiliza o próprio corpo dele, ele batendo na barriga, fazendo aquela sonoridade mesmo. A barriga de bosta, né? Você vai batendo assim e tal, que é recomendável que Ariel não faça para ele não ficar peidando no meio da sala de casa e botando a culpa em cima do professor. Mas vocês conseguem ver diversas formas de criar instrumentos, de criar sonoridades por parte do Hermeto Pascoal, se utilizando desde o próprio corpo até variados instrumentos musicais, variados objetos do cotidiano que ele vai gerar sonoridade. É como eu fiz em relação à cabaça, aqui por exemplo, você consegue tirar um determinado som, só que ele não faz somente esse negócio de tirar som, ele faz música a partir daí. Eu não sou músico, eu não sei fazer essas coisas não, viu gente? Mas tudo bem, vocês entenderam, né? Dê uma pesquisada sobre Hermeto Pascoal, entendendo um pouquinho mais sobre a sonoridade. Faça esse teste em casa, faça algumas brincadeiras em casa também, buscando fazer barulho. Não diga para os pais de vocês, para os responsáveis de vocês, que foi o professor que incentivou que vocês saíssem fazendo barulho pela casa toda. Mas é interessante que se faça para vocês verem a diferença de som que vocês conseguem de objetos mais variados possíveis. Quer ver um exemplo bem prático, bem simples? Pegue uma colher de madeira e bata numa panela, no fundo da panela. Ora, Bolsonaro! Não, não precisa gritar isso da janela de casa, não. Mas aí você pode bater no fundo da panela, pegando uma panela maior, depois uma panela menor, uma frigideira, e vai ver que o som vai ser diferente. Por quê? Porque o som ele vai ser gerado não somente da batida da colher no metal, mas também por conta da boca da panela, a abertura da panela. O som ele vai sair a partir dali, né? Então, vocês conseguem fazer diversos testes, não somente disso. Vocês podem pegar garrafas, de preferência garrafa de vidro, cuidado para não se cortar, cuidado para não brincar demais com o vidro, assim, acabar acontecendo alguma coisa, pelo amor de Deus. Mas, de vocês pegarem e conseguir fazer um som a partir da abertura dele, tá? E pronto, mas dê uma pesquisada no Hermeto Pascoal, vocês vão gostar. Beleza? Próxima aula a gente continua. Ainda tem bastante coisa a respeito Ainda tem bastante coisa a respeito desse capítulo pra gente trabalhar, mas a gente joga duro. É isso aí, galera. Valeu, falou, tchau.